Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre autismo. O Dr. Caio Brusaca, médico geneticista, é o nosso convidado, vai tirar nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Salatiel, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui para falar sobre genética de autismo. Doutor, muito se fala hoje em dia de autismo, mas muita gente ainda não sabe exatamente o que é autismo. Na prática, o que é uma pessoa autista? Uma pessoa autista é aquela que tem o que a gente chama de transtorno global do desenvolvimento, onde nós temos um prejuízo muito grande da comunicação. Uma pessoa com autismo, normalmente ela tem um atraso de linguagem, ou seja, demora para falar, e tem muita dificuldade de relações interpessoais. Isso já é observado desde o nascimento. Quando a criança ela amamenta, ela não olha nos olhos da mãe, assim como ela não tem o que a gente chama de sorriso social com 3 a 4 meses. E o autismo, que é identificado logo desde o nascimento, a gente consegue observar mais para frente uma demora em aquisição de linguagem, demorar para falar palavras, demorar para falar frases. Então, é um paciente que tem uma dificuldade no desenvolvimento da fala, compromete também outras habilidades, o aprendizado de modo geral. Como reflete na vida da pessoa como um todo? A pessoa com autismo, muitas das vezes ela pode ter o que a gente chama de autismo não verbal, ou seja, ela passa a vida inteira e nunca fala nenhuma palavra, ou tem aquelas crianças com autismo verbal que ela consegue aprender a falar palavras até formar frases. Aí a gente tem aquela velha divisão, que antigamente se chamava autismo de alto funcionamento, que era a síndrome de Asperger. Hoje a gente simplesmente divide o autismo em nível 1, 2 e 3 suporte, de acordo com o quanto de estimulação que a gente precisa para aquela criança. A criança com autismo, ela vai ter dificuldade de interação com outras crianças, por exemplo, ela brinca mais sozinha, ela tem dificuldade de abstração, isso é bem caracterizado, por exemplo, em vez de brincar com o carrinho, ela brinca com a roda do carrinho, assim como ela tem o hábito de enfileirar coisas. Outra característica que é muito comum na criança com autismo é as estereotipias. Por exemplo, o flapping da mão, aquele bater das mãos, e até mesmo agressão e agitação. Muitas crianças com autismo podem apresentar agitação psicomotora e elas são aquelas crianças que normalmente não param quietas e às vezes até necessitam de intervenção medicamentosa. Doutor, agora isso sempre foi um problema de saúde frequente ou hoje em dia, devido à facilidade do diagnóstico, aumentaram os casos? A gente fala que o transtorno do espectro autista ele aumentou por alguns fatores. O primeiro deles, que é o mais claro, é o critério diagnósticos. Antigamente, autismo era um sintoma. Tanto é que falava muito em sintomas autísticos. E não tanto o diagnóstico, o F84 no CID-10, por exemplo. O diagnóstico de autismo, ele vem com critérios mais bem definidos, que a gente consegue ver nos últimos anos, e com isso a gente tem mais diagnósticos. O problema é, há 20, 30 anos atrás, quando nasceu uma criança com autismo, ela tinha outros diagnósticos, esquizofrenia infantil, por exemplo, e acabava que tinha muito essa distinção. E muitas das vezes a criança com autismo ela não tinha ou não chegava a ter o diagnóstico correto. Doutor, é uma condição genética? É previsível? Tem alguma forma de prevenção ou não? Pode acontecer em qualquer família. Acho que a forma mais correta seria se existe uma predisposição, um grupo de risco ou não. Atualmente a gente ainda não sabe a maioria das vezes a causa do autismo. A gente diz que em torno de 15% das crianças com autismo tem uma causa genética ou geneticamente determinada, por exemplo, a síndrome do X frágil, a síndrome de Phelan-McDermid. Existem algumas síndromes genéticas que causam autismo. Entretanto, quando a gente fala em prevenção, muitas das vezes, quando a gente fala no autismo não sindrômico, aquele que não tem uma síndrome genética, a gente não consegue fazer uma prevenção porque a gente não tem uma etiologia, uma causa. Existem algumas situações como o autismo que tem relação com síndrome genética, que aí sim, os testes genéticos podem auxiliar no diagnóstico, bem como oferecer o risco reprodutivo para aquela família. Mas isso vai variar bastante de família para família, bem como
na definição etiológica daquela criança. Bom, o mais importante é o diagnóstico precoce e o tratamento para melhorar a qualidade de vida da criança e ela ter um desenvolvimento satisfatório, né, dentro das limitações, através das terapias, do tratamento multidisciplinar. Como funciona isso, doutor? Essa orientação, a genética também faz parte desse processo? Sim, a genética é um dos pilares que nós vamos ter no diagnóstico do autismo. Os outros dois seriam os especialistas, o neuropediatra e o psiquiatra infantil, que os três em conjunto vai conseguir fechar o diagnóstico tanto do autismo quanto se há ou não alguma causa genética para o autismo. A equipe multiprofissional é fundamental no diagnóstico, bem como no tratamento. O tratamento do transtorno espectro autista, muitas das vezes, ele é feito com a terapia ABA ou terapia Denver, que são terapias que são voltadas específicas para pessoas com autismo, bem como as equipes multiprofissionais, com fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiologia e terapias outras, como ecoterapia, hidroterapia, que também auxiliam muito no tratamento do autismo. Doutor, agora voltando para a parte genética, me surgiu aqui uma dúvida que eu acredito que muita gente também tem. Na realidade, eu até tenho uma noção da resposta, mas é importante a gente esclarecer aqui. O casal que teve 1, 2 filhos sem a condição, né, do autismo, pode ter um terceiro autista. Ou o casal que teve um filho autista não significa dizer que tem um risco aumentado para a próxima gestação, correto? Exatamente, a gente não consegue oferecer esse risco reprodutivo, muitas das vezes por falta de diagnóstico etiológico. Quando a gente não sabe a causa, não dá para a gente definir esse risco reprodutivo, que é essa porcentagem que nós temos a partir de dizer, você tem X% de chance de ter um próximo filho com autismo. Assim como ter 2 filhos normais, não quer dizer que o próximo filho também vai ser normal, ou seja, não vai ter autismo. E aqui que está a nossa grande questão. Assim como a gente não consegue dizer do risco para uma família que já teve uma criança com autismo, muitas das vezes a gente também não consegue dizer esse risco para famílias que nunca tiveram familiares com autismo. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite, Salatiel. É sempre uma honra estar aqui falando sobre genética, testes genéticos, bem como o transtorno do espectro autista. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Até lá você pode conversar comigo, com a nossa produção, através das redes sociais, especialmente lá no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Você também pode acompanhar nosso conteúdo lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative o sininho, tem vídeos novos todos os dias para você.